O cheiro de tinta fresca da minha nova fábrica ainda me emociona toda manhã, mas hoje tinha um aroma diferente no ar. O perfume caro da minha mãe misturado com o nervosismo do meu irmão. Eles estavam ali, na recepção da Pereira Cosméticos, esperando para falar comigo. A mesma família que 5 anos atrás riu da minha cara quando anunciei que sairia da empresa deles para abrir meu próprio negócio. Larissa não tem nem faculdade, quanto mais cabeça para administrar empresa, tinha dito Sandro, meu irmão mais velho. Agora ele estava ali, pedindo uma oportunidade. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de maio de 2019, quando eu ainda acreditava que fazer parte da Cosméticos Pereira era meu destino. Eu sempre trabalhei na empresa da família. Desde os 18 anos, quando terminei o ensino médio, meu pai Geraldo me colocou como vendedora na loja principal. "É bom você ir aprendendo o negócio por baixo, filha", dizia ele, enquanto preparava meu irmão Sandro, 2 anos mais velho e formado em administração, para assumir a diretoria. Durante 13 anos, acordei às 6h30 da manhã, para chegar na loja às 8 horas. Conhecia cada produto que vendíamos, desde os hidratantes importados de R$ 80 até os perfumes franceses de R$ 500 a garrafa. Sabia a história de cada cliente, lembrava das preferências de todas as madames que frequentavam nossa boutique no centro da cidade. A Cosméticos Pereira tinha tradição. 40 anos no mercado, fundada pelo meu avô, tocada pelo meu pai e agora nas mãos do meu irmão. Éramos referência em produtos importados de luxo. Nosso público eram mulheres de classe alta, que não se importavam em pagar R$ 300 num batom francês. Mas eu via algo que ninguém mais via. Durante todos aqueles anos atendendo clientes, percebi que muitas mulheres entravam, olhavam os preços e saíam sem comprar nada. "Nossa, que caro!" sussurravam entre si. "Será que não tem nada mais em conta?" Foi aí que nasceu minha ideia. E se existisse uma marca nacional que oferecesse a mesma qualidade dos importados, mas por um preço que mais gente pudesse pagar? Cosméticos de verdade, não aquelas marcas baratas que ressecam a pele. Produtos bons, formulados com ingredientes de qualidade, mas sem o preço absurdo dos importados. Comecei a pesquisar sobre formulação cosmética. Descobri que muitos produtos nacionais usavam a mesma base dos importados, mas custavam 5 vezes menos. A diferença estava no marketing, na embalagem, na margem de lucro absurda. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que compartilhei minha ideia com a família. Era uma sexta-feira à noite. Estávamos jantando na casa dos meus pais, como sempre fazíamos no final da semana. "Pai, mãe, Sandro", comecei, limpando a garganta. "Tenho uma ideia para expandir nossos negócios." Meu pai levantou os olhos do prato de lasanha. "Fala, filha! E se criássemos uma segunda marca? Uma linha nacional com produtos de qualidade, mas preços mais acessíveis? Podíamos atingir um público muito maior." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Minha mãe Cíntia foi a primeira a reagir, com uma risadinha que tentou disfarçar. "Ai, Larissa, que ideia mais interessante", disse ela, trocando um olhar com meu pai. Sandro soltou uma gargalhada. "Sério, maninha? Você quer competir com a Natura, com a Boticário? Essas empresas têm laboratórios gigantes, equipe de químicos, investimento de milhões." "Mas eu não estou falando de competir diretamente", expliquei, sentindo o calor subir no meu rosto. "Estou falando de criar algo nosso, diferente." "Larissa", meu pai interrompeu, com aquele tom paternalista que eu conhecia bem. "Você é uma ótima vendedora, ninguém questiona isso. Mas administrar negócio é outra coisa completamente diferente. Você não tem estudo para isso." "Posso estudar", rebati. "Posso fazer cursos, aprender." "Com que dinheiro?" perguntou Sandro. "Você ganha R$ 2.200 por mês. Mal paga suas contas. Como vai investir numa empresa?" Minha mãe colocou a mão no meu braço. "Filha, seja realista. Seu lugar é na loja, fazendo o que você faz de melhor. Deixa os negócios grandes para quem entende." Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Não era só descrença, era desprezo.
Para eles, eu era apenas a filha que vendia batom, não alguém capaz de ter ideias próprias. Além do mais, continuou Sandro, nossa clientela é fiel justamente porque oferecemos produtos exclusivos, importados. Se começarmos a vender coisa nacional, vamos desvalorizar nossa marca. Vocês não estão entendendo. Insisti. Seria uma marca separada. Não precisaria estar ligada a Cosméticos Pereira. E quem ia tocar? Perguntou meu pai. Eu tenho a empresa para administrar. O Sandro está assumindo novos projetos. Eu, respondi simplesmente. Eu tocaria. A risada do Sandro ecoou pela sala de jantar. Você, Larissa, sem faculdade, sem experiência administrativa, sem capital? Sem noção também, completou minha mãe, balançando a cabeça. Filha, fica na sua. Você já tem um emprego estável, uma renda garantida. Para que arriscar? Naquela noite, voltei para meu apartamento de um quarto no bairro São Torquato, com um aperto no peito que não conseguia explicar. Não era só tristeza, era algo mais profundo. Era a sensação de que as pessoas que mais deviam acreditar em mim eram as primeiras a me diminuir. Mas sabe o que acontece quando alguém diz que você não consegue fazer algo? Às vezes isso vira combustível. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na segunda-feira seguinte, voltei ao trabalho determinada. Se minha família não acreditava em mim, eu provaria que estavam errados. Comecei a economizar cada centavo. Em vez de almoçar no restaurante ao lado da loja, levava marmita de casa. Cancelei a TV por assinatura, o plano do celular mais caro, até mesmo minha ida mensal ao salão. Nossa, Larissa, você está bem? Perguntava minha colega de trabalho, Fernanda. Você anda meio diferente. Estou ótima, respondia, contando as notas no final do dia. Cada real guardado era um passo mais perto do meu sonho. Durante os almoços, em vez de relaxar, eu estudava. Baixei todos os cursos gratuitos sobre empreendedorismo que encontrei na internet. Aprendi sobre plano de negócios, sobre marketing digital, sobre legislação para pequenas empresas. À noite, depois do expediente, pesquisava sobre fornecedores de matéria-prima cosmética. Descobri que existiam laboratórios especializados em desenvolver fórmulas personalizadas para marcas menores. Não precisaria de uma fábrica gigante para começar. Bastava encontrar o parceiro certo. Foi durante uma dessas pesquisas que conheci a doutora Ana, dermatologista que tinha um perfil no Instagram onde dava dicas sobre cuidados com a pele. Ela sempre criticava produtos importados superfaturados e recomendava alternativas nacionais de qualidade. Criei coragem e mandei uma mensagem para ela. Doutora Ana, meu nome é Larissa. Trabalho no ramo de cosméticos há muitos anos. Tenho uma ideia para uma marca nacional de qualidade. Gostaria muito de conversar com a senhora sobre isso. Para minha surpresa, ela respondeu no mesmo dia. Oi, Larissa, que interessante. Sempre defendo que o Brasil tem capacidade para produzir cosméticos excelentes. Vamos marcar um café? Nosso primeiro encontro foi numa cafeteria perto da clínica dela. Doutora Ana era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, muito elegante, mas com um jeito simples de conversar. Conta sua ideia, disse ela, mexendo o café. Expliquei tudo. Minha experiência vendendo produtos importados, a percepção sobre o mercado, a vontade de criar algo acessível, mas de qualidade. Larissa, você tem noção do potencial do que está falando? Disse ela, os olhos brilhando. O mercado brasileiro de cosméticos move bilhões por ano, mas ainda existe muito espaço para marcas que ofereçam qualidade com preço justo. A senhora acha que é possível? Perguntei, quase sem acreditar que alguém estava levando minha ideia a sério. Não só é possível como é necessário, respondeu. Olha, eu atendo pacientes todos os dias que gastam uma fortuna em produtos importados, que sinceramente não valem o que custam. Mas também vejo pessoas que usam produtos baratos demais, que acabam prejudicando a pele. Ela pegou um cartão da bolsa. Conhece o Dr. Roberto? Ele tem um laboratório aqui na região. É especialista em formulação cosmética. Vou dar seu contato para ele.
Saí daquele encontro com o coração acelerado. Finalmente alguém não estava rindo da minha cara. Alguém acreditava que eu podia fazer dar certo. O Dr. Roberto marcou comigo uma semana depois. Seu laboratório ficava numa área industrial, longe do centro. Era um galpão grande, cheio de equipamentos que eu não fazia ideia para que serviam. A doutora Ana me falou sobre seu projeto, disse ele, me conduzindo pelo laboratório. Você tem quanto de capital inicial? Engoli seco. Estou economizando. Até agora consegui juntar R$ 8.000. Ele parou de andar e me olhou. R$ 8.000? É, eu sei que é pouco, mas não é pouco considerando que você está fazendo isso sozinha, disse ele para minha surpresa. Muita gente que vem aqui tem investidor, família rica. Você está ralando para realizar seu sonho. Isso tem valor. Passamos o resto da tarde conversando sobre possibilidades. Ele me explicou que, para começar, eu poderia desenvolver 3 produtos básicos: um hidratante facial, um para o corpo e um protetor solar. Produtos que todo mundo usa. Mercado garantido. Com R$ 15.000 você consegue desenvolver as fórmulas e produzir um lote inicial de 1.000 unidades de cada produto, calculou ele. Não é muito, mas é suficiente para testar o mercado. R$ 15.000. Eu tinha 8, precisava de mais 7. Com meu salário e a economia que estava fazendo, demoraria pelo menos 8 meses para juntar essa quantia. Mas eu estava determinada. Consegui um trabalho extra nos finais de semana, vendendo cosméticos de porta em porta num bairro da periferia. Era cansativo, mas cada venda extra significava alguns reais a mais para meu sonho. Durante esse período, a situação na Cosméticos Pereira começou a ficar estranha. Percebi que algumas clientes fiéis estavam comprando menos, reclamando dos preços. Sandro tentava compensar aumentando ainda mais os valores, acreditando que isso daria mais status à marca. As pessoas que reclamam de preço não são nosso público-alvo, dizia ele numa reunião. Preferir qualidade à quantidade de clientes. Eu discordava internamente, mas não falava nada. Havia aprendido que minha opinião não era valorizada ali. Um dia, atendendo uma cliente antiga, Dona Marta, ela me confidenciou. Larissa, querida, esses preços estão impossíveis. Minha filha me mostrou uns produtos nacionais que são muito bons e custam 1/3 do preço desses importados. A senhora experimentou? Perguntei curiosa. Experimentei sim. E olha, não fico devendo em nada para esses caríssimos que vocês vendem aqui. Aquilo foi uma confirmação de que eu estava no caminho certo. O mercado estava mudando. As pessoas estavam mais conscientes sobre preço e qualidade. Depois de 10 meses economizando feito louca, finalmente consegui os R$ 15.000. Era uma sexta-feira de março de 2020 quando liguei para o Dr. Roberto. Consegui o dinheiro, anunciei, tentando conter a emoção. Perfeito. Podemos começar na segunda-feira. Você vai querer vir acompanhar o desenvolvimento das fórmulas? Claro que queria. Usei minhas férias para passar as 2 semanas seguintes no laboratório, aprendendo sobre cada ingrediente, sobre como funciona o processo de criação de um cosmético. Foi mágico ver aquelas fórmulas ganhando vida. O hidratante facial com ácido hialurônico, vitamina E e extrato de camomila. O hidratante corporal com ureia e glicerina. O protetor solar com fator 60, base aquosa, que não deixava a pele oleosa. Esses produtos podem competir com qualquer importado, disse o Dr. Roberto, testando a textura do hidratante facial. A qualidade é superior a muita coisa que vejo por aí. Agora precisava pensar na marca, na embalagem, na estratégia de venda. Passei noites em claro criando o nome Essence Brasil. Simples, direto, que transmitisse a ideia de produtos essenciais com identidade nacional. Para as embalagens, pesquisei muito até encontrar um fornecedor que oferecia frascos elegantes por um preço justo. Nada muito elaborado, mas limpo, moderno, confiável. O maior desafio era onde vender. Eu não tinha dinheiro para alugar uma loja física, e vender online parecia complicado demais. Foi aí que tive uma ideia.
E se eu começasse vendendo na feira livre do meu bairro? Todo sábado tinha uma feira grande na praça central do São Torquato. Consegui alugar uma barraca por R$ 50 o dia. Era pouco dinheiro e me permitiria ter contato direto com as clientes. Lembro do primeiro sábado como se fosse ontem. Acordei às 5 da manhã, arrumei minha barraca com uma toalha branca, coloquei meus produtos em exposição e esperei. Meu coração estava disparado. A primeira cliente chegou por volta das 8 horas. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos brancos, muito simpática. Que produtos são esses, filha? Perguntou ela. São cosméticos nacionais, dona... Hesitei. Rosa, dona Rosa, completou ela, pegando o hidratante facial na mão. Nacional mesmo? Não é importado? Não, senhora. Desenvolvido aqui no Brasil, em laboratório especializado. Quer testar? Passei um pouco do produto no dorso da mão dela. Ela esfregou, sentiu a textura, cheirou. Nossa, que cremoso! E não fica oleoso na pele. Quanto custa? R$ 35, respondi nervosa. R$ 35? Ela repetiu. E meu coração quase parou. Achei que ela ia reclamar do preço. Filha, eu pago R$ 80 num hidratante importado que não é nem metade disso daí. Vou levar um. Minha primeira venda. Mal consegui conter a emoção. Dona Rosa ainda indicou para duas amigas que estavam passando. Meninas, vem ver esses produtos aqui. A menina vende coisa boa e barata. No final daquele primeiro sábado, tinha vendido 18 produtos. R$ 490 de faturamento. Descontando o custo dos produtos e da barraca, lucrei R$ 200. Em um dia, trabalhando apenas 6 horas, ganhei quase 10% do meu salário mensal na Cosméticos Pereira. Continuei indo à feira todos os sábados. Palavra puxa palavra. Minhas clientes começaram a me procurar durante a semana também. Criei um grupo no WhatsApp para facilitar os pedidos. 3 meses depois, já tinha uma cartela de 80 clientes fixas. Precisei fazer um novo pedido para o laboratório, desta vez de 2.000 produtos. Com o dinheiro que estava ganhando, consegui pagar à vista e ainda tive desconto. Foi nessa época que criei o perfil da Essence Brasil no Instagram. Postava fotos dos produtos, depoimentos das clientes, dicas de cuidados com a pele. Doutora Ana gentilmente compartilhava meus posts, e isso me trouxe muitos seguidores. Um vídeo que fiz comparando meu hidratante facial com um importado famoso viralizou. Mostrei a composição dos 2 produtos, que eram praticamente idênticas, e a diferença absurda de preço. 80.000 visualizações em 2 semanas. Gente, não é possível que a diferença de preço seja só pela procedência, dizia eu no vídeo. Qualidade brasileira existe e é muito boa. Precisamos valorizar nossos produtos. Os pedidos começaram a chegar de várias cidades. Tive que contratar o Correios para as entregas. Meu apartamento virou um mini centro de distribuição. Caixas de produtos empilhadas na sala, etiquetas de envio espalhadas pela mesa da cozinha. Minha vida virou uma correria total. Acordava às 6h30, trabalhava na Cosméticos Pereira até às 6 da tarde, chegava em casa e passava mais 4 horas organizando pedidos, respondendo mensagens, cuidando das redes sociais. Estava exausta, mas também mais feliz do que nunca. Pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo meu, com minhas próprias mãos. O sucesso da Essence Brasil não passou despercebido pela minha família. Minha mãe começou a fazer comentários nas reuniões de domingo. Essa menina anda muito ocupada com seus negocinhos, dizia ela, com um tom de desaprovação. Mal tem tempo para a família. É fase, respondia meu pai. Logo ela cansa e volta ao normal. Sandro era o mais crítico. Larissa está negligenciando o trabalho na loja para brincar de empresária. Reclamou com meu pai num dia que cheguei alguns minutos atrasada. Não estou negligenciando nada, rebati. Minhas vendas na loja continuam as mesmas. Mas sua cabeça não está aqui, disse ele. Ontem uma cliente me perguntou se você estava bem, porque você parecia distraída. Era verdade que eu estava dividida.
Meu coração não estava mais na Cosméticos Pereira. Estava na minha empresa, nos meus produtos, nas minhas clientes que mandavam mensagens dizendo como sua pele tinha melhorado. A gota d'água veio numa tarde de quinta-feira. Eu estava organizando alguns produtos no estoque quando ouvi Sandro falando ao telefone com um fornecedor. Não, não queremos produtos nacionais na nossa loja, dizia ele. Nossa clientela é exigente, está acostumada com qualidade importada. Parei o que estava fazendo e prestei atenção. Eu sei que os preços estão mais competitivos, mas não é questão de preço. É questão de posicionamento de marca. Não podemos misturar Chanel com produto de fundo de quintal. Produto de fundo de quintal. Era assim que ele via qualquer coisa feita no Brasil, incluindo o que eu estava construindo. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Saí do estoque e fui direto para a mesa dele. Sandro, preciso falar com você, disse, com a voz firme. Agora não, Larissa. Estou ocupado. É importante, insisti. Ele suspirou e desligou o telefone. Fala. Estou saindo da empresa. Silêncio total. Ele me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Como assim saindo? Estou pedindo demissão. Minha empresa está crescendo e preciso me dedicar integralmente a ela. Sandro soltou uma gargalhada. Larissa, para com essa brincadeira. Você não pode largar um emprego fixo para correr atrás de vento. Não é brincadeira e não é vento, respondi. No mês passado, faturei R$ 6.000 com a Essence Brasil. É quase 3 vezes meu salário aqui. A expressão dele mudou. R$ 6.000? Em um mês? Isso mesmo. E a tendência é crescer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Mesmo assim, Larissa, você está sendo imprudente. Esse dinheiro que você está ganhando não é garantido. Aqui você tem carteira assinada, benefícios, estabilidade. Estabilidade vendendo produtos superfaturados para um mercado cada vez menor? Rebati. Sandro, vocês não percebem, mas nossa clientela está diminuindo. As pessoas estão descobrindo que existem alternativas melhores e mais baratas. Nossa clientela é fiel, disse ele, mas percebi um tom de insegurança na voz. Era fiel, mas fidelidade tem limite quando a diferença de preço é absurda. Avisei meu pai por telefone naquela noite. Ele tentou me convencer a mudar de ideia. Disse que eu estava cometendo um erro, que negócio próprio era muito arriscado. Pai, já não tenho mais como conciliar as duas coisas, expliquei. A Essence Brasil está demandando tempo integral. E se der errado, filha? E se essa moda passar? Se der errado, eu procuro outro emprego. Mas se der certo, vou construir algo muito maior do que eu poderia ser aqui. Cumpri meu aviso prévio de 30 dias. Durante esse período, minha família oscilava entre tentar me dissuadir e fazer piadas sobre minha aventura empresarial. A Larissa vai virar patroa, brincava minha mãe. Tomara que não esqueça de nós quando ficar rica. Eles ainda não levavam a sério o que eu estava fazendo. Meu último dia na Cosméticos Pereira foi numa sexta-feira de outubro de 2020. Despedi-me das colegas, entreguei as chaves, peguei minha rescisão e saí dali com uma sensação de liberdade que nunca tinha sentido antes. A partir da segunda-feira seguinte, eu seria uma empreendedora em tempo integral. Os primeiros meses foram intensos. Sem o salário fixo, toda a minha renda dependia das vendas da Essence Brasil. Alguns dias eram ótimos, outros nem tanto. Aprendi a lidar com a oscilação, a não me desesperar quando as vendas caíam e a não me empolgar demais quando disparavam. Investi pesado em marketing digital. Contratei uma agência pequena que me ajudou a profissionalizar as redes sociais, a criar campanhas direcionadas, a otimizar meu site de vendas. O investimento deu resultado. Em 6 meses, já estava vendendo para clientes de 15 estados diferentes. Precisei alugar um pequeno galpão para servir de estoque e centro de distribuição. Foi nessa época que conheci seu José, um contador aposentado que decidiu voltar a trabalhar meio período para ajudar pequenos empreendedores. Menina, você tem um potencial incrível, disse ele, analisando meu faturamento.
Mas precisa se organizar melhor. Impostos, fluxo de caixa, planejamento financeiro. É isso que separa um negócio que cresce de um que quebra. Seu José virou meu mentor. Toda sexta-feira, passávamos 2 horas revisando os números, planejando investimentos, organizando a empresa. Você tem que formalizar tudo, aconselhou ele. Abrir CNPJ, registrar a marca, fazer tudo dentro da lei. Só assim vai conseguir crescer de verdade. Segui todos os conselhos dele. Registrei a marca Essence Brasil no INPI. Abri minha empresa, organizei toda a documentação. Era burocrático, mas necessário. Em 2021, a pandemia mudou tudo. Com as pessoas em casa, as vendas online dispararam. Criei tutoriais de cuidados com a pele, lives no Instagram, conteúdo educativo que engajava ainda mais minhas clientes. O crescimento foi exponencial. Se antes eu vendia 2.000 unidades por mês, passei a vender 8.000. Tive que contratar 2 funcionárias para me ajudar com a separação dos pedidos e atendimento ao cliente. Também ampliei minha linha de produtos. Além dos 3 iniciais, lancei um tônico facial, um sérum anti-idade, uma máscara hidratante. Sempre com a mesma filosofia: qualidade internacional, preço nacional. A doutora Ana continuava sendo minha parceira. Ela testava todos os produtos antes do lançamento, dava sugestões de melhorias, ajudava a divulgar para seu público de mais de 100.000 seguidores. Larissa, você criou algo muito especial, disse ela num dos nossos encontros. Não é só uma marca de cosméticos, é um movimento de valorização da qualidade brasileira. Em 2022, aconteceu algo que mudou completamente o jogo. Uma influenciadora digital famosa, com mais de 2 milhões de seguidores, decidiu testar produtos nacionais em seu canal. Ela comprou vários produtos da Essence Brasil sem me avisar e fez um vídeo comparando com marcas importadas famosas. O resultado foi espetacular para nós. Gente, eu não acredito no que estou vendo, dizia ela no vídeo. Este hidratante nacional deixou minha pele muito mais macia que o francês, que custa 4 vezes mais. O vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações em uma semana. Meu site ficou fora do ar por causa do excesso de acessos. Em 3 dias, vendi o que normalmente venderia em um mês inteiro. Precisei aumentar urgentemente minha capacidade de produção. Negociei com o Dr. Roberto a fabricação de 20.000 unidades mensais. Mudei para um galpão 3 vezes maior, contratei mais 6 funcionários. Minha vida também mudou completamente. Saí do apartamento pequeno e aluguei uma casa com escritório. Comprei um carro melhor para facilitar as entregas locais. Nada muito luxuoso, mas confortável e adequado às minhas necessidades. Durante esse período todo, mantive pouco contato com minha família. Encontravam-se nos almoços de domingo, mas eu chegava sempre correndo, com o celular na mão, resolvendo questões da empresa. A Larissa virou workaholic, comentava minha mãe. Não para 1 minuto. Pelo menos está dando certo a brincadeira dela, admitia meu pai, vendo que eu estava bem financeiramente. Sandro era o único que ainda fazia comentários ácidos. Sorte de iniciante, dizia. Vamos ver quanto tempo dura esse boom. Ele não sabia, mas eu acompanhava de longe a situação da Cosméticos Pereira. Pelas redes sociais, percebia que a empresa estava enfrentando dificuldades. Poucas postagens, promoções constantes, sinais de que as vendas não iam bem. Em 2023, a confirmação veio através de uma conhecida em comum. A Cosméticos Pereira estava passando por sérias dificuldades financeiras. A clientela havia diminuído drasticamente, muitas contas em atraso, funcionários sendo demitidos. Parece que o mercado mudou e eles não conseguiram se adaptar, contou ela. As pessoas não querem mais pagar caro por produtos importados quando existem nacionais de qualidade igual ou melhor. Era exatamente o que eu tinha previsto 5 anos antes, quando sugeri criar uma linha nacional. Mas ninguém quis me escutar. Enquanto isso, a Essence Brasil continuava crescendo. Lancei uma campanha chamada Beleza Brasileira, que viralizou nas redes sociais.
A ideia era mostrar mulheres reais, de diferentes idades e etnias, usando meus produtos e contando suas histórias. Beleza não tem idade, não tem cor, não tem classe social, dizia o manifesto da campanha. Toda mulher merece ter acesso a produtos de qualidade que realcem sua beleza natural. A repercussão foi enorme. Revistas especializadas começaram a falar sobre a Essence Brasil. Fui convidada para dar palestras sobre empreendedorismo feminino. Minha história virou exemplo de superação e determinação. Em dezembro de 2023, aconteceu algo que me marcou profundamente. Estava numa feira de empreendedores quando uma jovem se aproximou do meu estande. "Você é a Larissa da Essence Brasil?" perguntou ela com os olhos brilhando. "Sou eu mesma", respondi sorrindo. "Nossa, você é minha inspiração. Estou tentando abrir minha própria empresa de roupas, mas todo mundo diz que é loucura, que não vai dar certo." Olhei para aquela menina e me vi 5 anos atrás. A mesma insegurança, a mesma determinação escondida por trás do medo. "Sabe o que me disseram quando contei minha ideia?" perguntei a ela. "Que eu não tinha estudo, nem dinheiro, nem cabeça para administrar empresa." "E como você conseguiu provar que estavam errados?" "Trabalhando dobrado, economizando cada centavo, estudando por conta própria e, principalmente, não desistindo quando as coisas ficaram difíceis", respondi. "O segredo não é convencer os outros de que você consegue, é convencer você mesma." Ela anotou meu contato e prometi acompanhar seu projeto. 6 meses depois, ela me mandou uma foto da primeira peça que vendeu. O sorriso dela na foto me emocionou. Comecei 2024 com um projeto ambicioso: expandir para produtos masculinos. O mercado de cosméticos para homens estava crescendo, mas ainda havia poucos produtos nacionais de qualidade. Desenvolvi uma linha básica: hidratante facial, pós-barba e protetor solar. O lançamento foi um sucesso. Em 3 meses, já representava 20% do meu faturamento total. Foi nessa época que recebi uma ligação inesperada. Era de um investidor interessado em comprar participação na Essence Brasil. "Larissa, acompanho seu trabalho há 2 anos", disse ele numa reunião. "Você construiu uma marca sólida, com crescimento consistente. Estamos dispostos a investir R$ 2 milhões em troca de 40% da empresa." R$ 2 milhões. Era uma quantia que jamais imaginei ver na minha conta bancária. Mas também significava perder o controle do negócio que construí com tanto sacrifício. "Preciso pensar", respondi. "É uma decisão muito importante." Conversei com seu José, com a doutora Ana, com pessoas em quem confiava. Todos me deram a mesma resposta. Eu não precisava de sócio para continuar crescendo. "Larissa, você está indo muito bem sozinha", disse seu José. "Para que dividir o que é seu? Continue no seu ritmo, controlando suas decisões." Recusei a proposta do investidor. Queria manter a Essence Brasil como uma empresa genuinamente minha, onde eu podia tomar decisões baseadas nos meus valores, não nos interesses de terceiros. A decisão se mostrou acertada. Durante 2024, continuei crescendo de forma orgânica e sustentável. Meu faturamento mensal chegou a R$ 200 mil. Tinha 32 funcionários diretos e gerava trabalho para mais de 50 pessoas na cadeia produtiva. Mudei para uma sede própria, um prédio pequeno, mas moderno num distrito industrial da cidade. Era incrível ver meu nome na fachada. Essence Brasil. Cosméticos nacionais de qualidade. Também investi pesado em responsabilidade social. Criei um programa de capacitação para mulheres de baixa renda aprenderem sobre empreendedorismo e cuidados com a pele. Quinzenalmente, dava palestras gratuitas em escolas e centros comunitários. "O conhecimento que adquiri não pode ficar só comigo", explicava para minha equipe. "É nossa obrigação ajudar outras mulheres a realizarem seus sonhos." Foi durante uma dessas palestras que uma mulher se levantou e me fez uma pergunta que mexeu comigo. "Larissa, sua família sempre apoiou seu sonho?" A pergunta pegou de surpresa.
Parei por alguns segundos antes de responder. Não, disse com honestidade. No começo, ninguém acreditou que eu conseguiria. Disseram que era loucura, que eu não tinha capacidade. E como você lidou com isso? Usei a descrença deles como combustível. Cada "não consegue" que ouvi virou motivação para provar o contrário. A palestra acabou. Mas aquela pergunta ficou na minha cabeça. Fazia mais de 2 anos que tinha pouco contato com minha família. Nossos encontros se limitavam aos almoços de domingo, sempre corridos, sempre tensos. Decidi que era hora de ter uma conversa franca com eles. Era um domingo chuvoso de setembro quando cheguei na casa dos meus pais com uma decisão tomada. Em vez de chegar correndo e sair logo, queria ter uma conversa real. Pai, mãe, Sandro, comecei depois do almoço. Preciso falar uma coisa com vocês. Ai, meu Deus, não me diz que você está grávida, brincou minha mãe. Não, mãe, é sobre nossa relação. Vocês perceberam que nos afastamos nos últimos anos? Silêncio constrangedor. Meu pai limpou a garganta. Filha, você que ficou muito ocupada com seus negócios. É verdade, fiquei ocupada. Mas vocês sabem por quê? Por que você virou workaholic? Disse Sandro. Não, Sandro. Porque vocês nunca demonstraram interesse no que eu estava construindo. Nunca perguntaram como estava indo, nunca quiseram conhecer meus produtos, nunca me parabenizaram por nenhuma conquista. O silêncio ficou ainda mais pesado. Larissa, começou minha mãe. Você sabe que torcemos por você. Torcer como? Fazendo piadas sobre minha brincadeira? Chamando minha empresa de negocinho? Meu pai suspirou. Filha, talvez a gente tenha sido um pouco céticos demais. Um pouco? Pai, quando contei minha ideia pela primeira vez, vocês riram na minha cara. Disseram que eu não tinha capacidade, que era sonho de criança. Estávamos tentando te proteger, disse minha mãe. Negócio próprio é arriscado. Queríamos que você tivesse segurança. Proteção seria me apoiarem, me ajudarem a estudar as possibilidades, dividirem a experiência de vocês, não me diminuírem. Sandro estava calado, mexendo no guardanapo. Finalmente falou. Larissa, talvez a gente tenha subestimado você. Subestimado? Sandro, você disse que eu estava brincando de empresária, que era sorte de iniciante, que não ia durar. Eu sei, e estava errado. Era a primeira vez que meu irmão admitia ter se enganado sobre alguma coisa. Sabem qual é o mais triste? Continuei. É que eu queria tanto dividir minha alegria com vocês. Queria que vibrassem comigo a cada conquista, que me apoiassem nos momentos difíceis. Mas vocês nunca deram essa chance. Minha mãe começou a chorar baixinho. Filha, a gente não sabia. Não imaginava que você estava se sentindo assim. Agora vocês sabem. E quero que saibam também que, apesar de tudo, ainda os amo. Vocês são minha família. Mas nossa relação precisa mudar. Saí dali com uma sensação de alívio. Finalmente tinha posto as cartas na mesa, expressado os sentimentos que guardava há anos. Nos meses seguintes, percebi pequenas mudanças. Minha mãe começou a me perguntar sobre a empresa. Meu pai demonstrava curiosidade sobre meus produtos. Sandro ainda era mais reservado, mas parara com os comentários sarcásticos. Enquanto isso, a Essence Brasil continuava sua trajetória ascendente. Lancei uma linha premium com ingredientes importados, direcionada para um público que queria luxo nacional. O sucesso foi imediato. Também firmei parcerias com farmácias e perfumarias de várias cidades. Meus produtos estavam nas prateleiras ao lado das marcas que antes considerava inalcançáveis. Uma das conquistas que mais me orgulhava era minha equipe. 32 funcionários diretos, a maioria mulheres. Muitas chefes de família que encontraram na Essence Brasil não apenas um emprego, mas uma oportunidade de crescimento. Marina, minha primeira funcionária, começou separando pedidos e agora era gerente de operações. Cláudia, que entrou como estagiária, virou responsável pelo marketing digital. Cada história de crescimento dentro da empresa me emocionava. Larissa, você criou muito mais que uma empresa, disse Marina numa confraternização. Você criou uma família,
um lugar onde a gente pode crescer e se realizar. Era exato início de 2025 quando recebi uma ligação que mudou tudo. Era de um jornalista da revista Exame. Larissa, estamos fazendo uma matéria sobre empresas nacionais que estão revolucionando seus setores. A Essence Brasil está na nossa lista. Podemos agendar uma entrevista? A matéria saiu na edição de março com o título A Revolução dos Cosméticos Nacionais. Minha foto estava na capa, ao lado de outros empreendedores. O texto contava minha história desde os tempos de vendedora até a construção da empresa. Larissa Pereira provou que é possível criar produtos nacionais que competem em qualidade com os importados, mas oferecendo preços muito mais acessíveis, dizia a matéria. Em 5 anos, sua empresa saiu do zero e hoje fatura mais de R$ 2 milhões por ano. A repercussão foi enorme. Recebi convites para participar de programas de televisão, dar palestras em universidades, participar de painéis sobre empreendedorismo. Foi durante uma dessas palestras, numa faculdade de administração, que um aluno me fez uma pergunta que mexeu comigo. Larissa, como você lidou com as pessoas que não acreditaram em você no início? Transformei a descrença delas em combustível para meu sucesso, respondi. Mas hoje entendo que talvez elas tivessem medo pelos riscos que eu estava correndo. Você perdoou essas pessoas? Perdoei e compreendi. Nem todo mundo consegue enxergar potencial onde só existe uma ideia. O importante é que você acredite em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Quando saí da palestra, estava refletindo sobre perdão e compreensão. Talvez fosse hora de estender uma ponte definitiva para minha família. Naquela noite, liguei para meu pai. Pai, que tal vocês virem conhecer minha empresa? Nunca visitaram minha sede. Sério, filha. Você gostaria? Gostaria muito. Quero mostrar para vocês o que construí. Marcamos para o sábado seguinte. Passei a semana inteira ansiosa, preparando tudo para recebê-los da melhor forma possível. No sábado de manhã, os 3 chegaram juntos. Minha mãe estava elegante, meu pai curioso, Sandro meio desconfortável. Nossa, que prédio bonito! Comentou minha mãe olhando a fachada. Esse é meu nome ali em cima, disse, apontando para a placa. Essence Brasil, cosméticos nacionais de qualidade. Comecei o tour pelo laboratório de desenvolvimento, onde 2 químicas trabalhavam criando novas fórmulas. Expliquei todo o processo, desde a escolha dos ingredientes até os testes de qualidade. Pai, lembra quando você disse que eu não tinha estudo? Essas 2 moças são formadas em química e trabalham exclusivamente desenvolvendo meus produtos. Ele assentiu, impressionado. Mostrei o setor de produção, onde 15 funcionárias envasavam, rotulavam e embalavam os produtos. O centro de distribuição, com milhares de unidades organizadas por código. O setor administrativo, com computadores modernos e sistema integrado de gestão. Quantos funcionários você tem? Perguntou Sandro. 32 diretos, mais os terceirizados. Ah, e estamos contratando mais 10 para o setor de vendas. No final do tour, sentamos na minha sala para conversar. As paredes estavam decoradas com fotos da trajetória da empresa. Eu na primeira feira, os primeiros produtos, matérias de jornal, prêmios recebidos. Filha, disse meu pai com a voz embargada, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê, pai? Por não ter acreditado em você, por ter tentado te desencorajar, por não ter visto o potencial que você tinha. Minha mãe segurou minha mão. Larissa, a gente estava errado, muito errado. Você conseguiu construir algo incrível. Sandro estava calado, olhando pela janela. Finalmente se virou para mim. Larissa, você lembra do que eu disse quando você contou sua ideia pela primeira vez? Lembro. Você disse que eu não tinha capacidade para administrar empresa. Eu estava com medo, admitiu ele. Medo de que você se machucasse, medo de que perdesse dinheiro, medo de que se frustrasse. Medo ou ciúme? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Ele suspirou. Talvez um pouco dos 2. Você sempre foi mais corajosa que eu, mais determinada. Talvez eu tivesse inveja dessa sua coragem.
Era a conversa mais honesta que tínhamos tido em anos. Sabem o que mais me magoa? Disse. Não é nem o fato de vocês não terem acreditado. É vocês nunca terem me perguntado como estava indo. Nunca terem demonstrado orgulho das minhas conquistas. A gente ficava sabendo das coisas pelos outros, disse minha mãe. As pessoas comentavam. Sua filha está indo muito bem com a empresa dela. Mas a gente tinha vergonha de perguntar para você diretamente. Vergonha por quê? Por ter sido tão céticos no início, explicou meu pai. A gente tinha medo de que você achasse que estávamos tentando pegar carona no seu sucesso. Entendi. Eles tinham o mesmo orgulho que eu, só não sabiam como expressar depois de tudo que tinha acontecido. Olha, disse levantando da cadeira. O que passou, passou. Agora quero que vocês façam parte desta história. Quero dividir minhas conquistas com vocês, quero que conheçam meus produtos, quero que se orgulhem do que consegui construir. Levei eles ao showroom, onde todos os produtos da Essence Brasil estavam expostos. Minha mãe testou o hidratante facial, meu pai cheirou o pós-barba masculino, Sandro leu os rótulos com atenção. Estes produtos são realmente muito bons, admitiu Sandro. A textura, o cheiro, a embalagem, nada fica devendo para os importados. E custam 1/3 do preço, completei. Quando eles foram embora, senti que um peso tinha saído dos meus ombros. Finalmente minha família entendia e respeitava o que eu tinha construído. Nas semanas seguintes, minha mãe virou cliente fiel da Essence Brasil. Indicava meus produtos para as amigas, postava elogios nas redes sociais. Meu pai começou a usar a linha masculina, e sempre que alguém elogiava, ele dizia com orgulho: é da empresa da minha filha. Sandro era mais discreto, mas ocasionalmente me mandava matérias sobre o mercado de cosméticos ou sugestões de produtos que poderiam interessar aos meus clientes. Foi em abril de 2025 que recebi uma ligação que jamais imaginei que receberia. Era do Sandro. Larissa, você tem uns minutinhos para conversar? Claro, o que foi? É sobre a Cosméticos Pereira. A situação está complicada. Silêncio. Eu sabia que as coisas não iam bem, mas não imaginava que chegaria ao ponto de ele me ligar para conversar sobre isso. O que está acontecendo? Perguntei. Estamos com muitas dívidas, fornecedores cobrando, aluguel atrasado, funcionários para demitir. Não sei mais o que fazer. E o pai? Ele sabe? Sabe. Estamos tentando vender a empresa, mas não aparece comprador. Quem quer comprar uma empresa cheia de dívidas? Fiquei em silêncio, processando a informação. A empresa que um dia me rejeitou estava falindo. Sandro, sinto muito pela situação. Larissa, eu sei que pode parecer loucura, mas... Você não teria interesse em comprar? A pergunta me pegou totalmente desprevenida. Comprar a Cosméticos Pereira? A empresa que me demitiu? Onde fui desvalorizada durante 13 anos? Sandro, nem sei o que dizer. Eu sei que é uma situação estranha, mas você tem experiência no ramo, conhece o mercado, tem capital. Talvez conseguisse dar uma nova cara para a empresa. E por que você acha que eu faria isso? Porque você sempre foi melhor que eu para entender o mercado. Você viu as mudanças antes de todo mundo. Talvez consiga salvar o que sobrou. Era irônico. O mesmo irmão que disse que eu não tinha capacidade para administrar a empresa, agora estava me pedindo para administrar a empresa dele. Preciso pensar, respondi. É uma decisão muito importante. Eu entendo. Mas se puder dar uma resposta logo, agradeço. A situação está crítica. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Comprar a Cosméticos Pereira seria a vingança perfeita? Ou seria apenas um negócio ruim? Conversei com seu José na manhã seguinte. É uma oportunidade interessante, analisou ele. Você poderia incorporar a base de clientes deles, aproveitar a localização da loja, talvez até alguns fornecedores. Mas vale a pena assumir as dívidas? Depende do valor que eles estão pedindo e do tamanho do passivo. Se for muito alto, melhor deixar para lá. Marquei uma reunião com meu pai e Sandro para entender melhor a situação.
Encontramo-nos na loja da Cosméticos Pereira numa tarde de quinta-feira. Ver aquele lugar onde trabalhei por tantos anos em estado de decadência me causou uma sensação estranha. Prateleiras vazias, produtos com pó acumulado, a decoração antiga e desgastada. A situação está feia mesmo, murmurei, olhando ao redor. Meu pai me mostrou os números. As dívidas somavam R$ 180 mil. O estoque valia cerca de 50 mil. A loja tinha um aluguel mensal de R$ 8 mil. Quanto vocês querem pela empresa? Perguntei. Pelas condições atuais, se você assumir as dívidas, pode ficar com tudo sem pagar nada, disse Sandro. Só queremos sair dessa situação. Era tentador. R$ 180 mil de dívida era um valor que eu conseguia pagar sem comprometer minha empresa. E ter uma loja física no centro da cidade poderia ser interessante para a Essence Brasil. Preciso de uma semana para decidir, disse. Naquela semana, analisei a proposta sob todos os ângulos. Conversando com a doutora Ana, ela me deu uma perspectiva interessante. Larissa, não olhe isso como comprar a empresa que te rejeitou. Olhe como uma oportunidade de expandir seus negócios. Mas tem toda a questão emocional envolvida. Exatamente. E que melhor forma de superar essa questão do que transformando o lugar que te subestimou numa vitrine do seu sucesso? Ela tinha razão. Seria poético transformar a Cosméticos Pereira numa loja da Essence Brasil. No sábado, liguei para Sandro. Aceito a proposta, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, eu assumo as dívidas, mas vocês me passam tudo limpo, sem surpresas. Segundo, quero mudar completamente o conceito da loja. Terceiro, se vocês quiserem trabalhar comigo, será como funcionários, não como sócios. Entendi. E sobre trabalhar, vocês teriam vaga para nós? A pergunta que eu esperava há 5 anos. O mesmo irmão que riu da minha cara estava pedindo emprego. Vocês teriam interesse? Larissa, a verdade é que estamos desesperados. Não temos para onde ir. Sandro, vou ser honesta com você. Eu posso oferecer uma oportunidade, mas seria começar de baixo. Vendedor, aprendendo como funciona uma empresa moderna. Eu aceito, disse ele com a voz baixa. Preciso aprender como você fez dar certo. E você, pai? Filha, se você quiser me dar uma chance, também aceito. Talvez eu consiga aprender alguma coisa nova aos 62 anos. Era surreal. As mesmas pessoas que disseram que eu não tinha capacidade agora estavam pedindo para trabalhar comigo. Está bem, mas quero deixar claro que as regras são minhas. Não é mais uma empresa familiar no sentido tradicional. É uma empresa profissional, onde cada um tem sua função. Assinamos o contrato numa segunda-feira de maio. Assumi oficialmente a Cosméticos Pereira, suas dívidas e seus ativos. O primeiro passo foi fechar a loja por 2 semanas para a reforma completa. Transformei tudo. Pintei as paredes de branco, instalei iluminação LED moderna, coloquei móveis novos. Onde antes havia produtos importados caros, agora havia a linha completa da Essence Brasil, organizadinha, de forma elegante e acessível. O letreiro da fachada foi trocado. Essence Brasil, Loja Centro. Na semana da reabertura, fiz questão de estar lá todos os dias. Queria ver a reação das antigas clientes. Queria sentir a energia do lugar transformado. A primeira cliente a entrar foi Dona Marta, a mesma que anos atrás me contou sobre produtos nacionais bons e baratos. Larissa, é você mesmo? O que aconteceu aqui? Oi, Dona Marta. Agora esta loja é minha. Mudei o conceito completamente. Ela olhou ao redor, impressionada. Nossa, que diferença! E estes são seus produtos? São, sim. Lembra que a senhora me falou sobre marcas nacionais de qualidade? Então, eu criei a minha. Ela testou o hidratante facial, o mesmo que experimentara na minha barraca da feira anos atrás. Menina! Você foi longe! Quem diria que a vendedora virou dona da loja? Nos primeiros dias, muitas clientes antigas apareceram curiosas. Algumas reconheciam meus produtos das redes sociais.
Outras descobriam pela primeira vez. Todas saíam impressionadas com a qualidade e o preço. Sandro começou como vendedor, igual a qualquer funcionário novo. No primeiro dia, eu o treinei pessoalmente. Sandro, esqueça tudo o que você sabia sobre venda. Aqui não vendemos status, vendemos qualidade. Não empurramos produtos caros, oferecemos soluções adequadas para cada cliente. Era estranho estar ali ensinando meu irmão mais velho, que anos atrás me tratava como se eu não soubesse nada. Larissa, disse ele no final do primeiro dia. Eu nunca tinha parado para pensar na experiência do cliente. Sempre pensei só na margem de lucro. Essa foi uma das diferenças que me fizeram dar certo, expliquei. Cliente satisfeita vira cliente fiel. Cliente fiel traz outras clientes. Meu pai trabalhava meio período, ajudando na organização do estoque e no atendimento. Era uma situação irônica, mas também terapêutica. Ele estava aprendendo uma nova forma de fazer negócio. Filha, disse ele numa tarde. Eu estava completamente desatualizado. O mercado mudou e eu não percebi. Pai, o mercado sempre muda. O segredo é estar atento e se adaptar. A loja do centro se tornou um sucesso. Em 6 meses, estava faturando mais do que a antiga Cosméticos Pereira faturava em seus melhores momentos. A diferença estava na proposta. Qualidade acessível em vez de luxo inacessível. Também usei a loja como um laboratório. Testava novos produtos, coletava feedback das clientes, observava tendências de comportamento. Tudo isso alimentava o desenvolvimento de novos itens para a Essence Brasil. Em outubro de 2025, a revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios publicou uma matéria sobre minha trajetória com o título De Funcionária a Patroa, a história de quem comprou a empresa que a demitiu. A matéria repercutiu muito nas redes sociais. Recebi centenas de mensagens de mulheres que se identificaram com minha história, que também tinham sido subestimadas em seus trabalhos ou famílias. Larissa, sua história me inspirou a sair do emprego e abrir minha empresa, escreveu uma seguidora. Se você conseguiu provar que estava certa, eu também posso. Era gratificante perceber que minha experiência estava motivando outras pessoas a perseguirem seus sonhos. Durante esse período, minha relação com a família se normalizou completamente. Sandro se tornou um vendedor dedicado e estava genuinamente interessado em aprender sobre gestão moderna. Meu pai, mesmo trabalhando meio período, trazia insights valiosos sobre relacionamento com clientes. Sabe o que mais me impressiona? Disse Sandro numa conversa. É como você conseguiu manter a qualidade aumentando a escala. Na época da Cosméticos Pereira, acreditávamos que para ter qualidade precisava ser caro e exclusivo. Qualidade não depende de preço alto, expliquei. Depende de processos bem feitos, insumos adequados e foco no cliente. Um dia, organizando papéis antigos no escritório da loja, encontrei um documento que me emocionou. Era minha carteira de trabalho dos tempos em que trabalhava para eles. Na página da Cosméticos Pereira estava escrito: vendedora, salário, R$ 2.200. R$ 2.200 era quanto eu ganhava 5 anos atrás, quando tive coragem de pedir demissão para seguir meu sonho. Hoje, minha empresa fatura mais de R$ 200 mil por mês. Tenho 42 funcionários diretos. Meus produtos estão em mais de 100 pontos de venda espalhados pelo país. A Essence Brasil se tornou referência em cosméticos nacionais de qualidade. Mais importante que os números, construí algo que tem propósito. Gero empregos, ofereço produtos de qualidade a preços justos, inspiro outras mulheres a empreenderem. Quando olho para trás, não sinto raiva das pessoas que não acreditaram em mim. Sinto gratidão. A descrença delas me forçou a acreditar ainda mais em mim mesma. O desprezo delas me deu combustível para construir algo maior do que jamais imaginei. Sandro hoje é meu braço direito na loja do centro. Aprendeu que sucesso não se mede apenas por margem de lucro, mas por satisfação do cliente e sustentabilidade do negócio.
Meu pai, mesmo aposentado, ainda aparece algumas manhãs para ajudar e conversar com as clientes antigas. Há 3 semanas, recebi um convite para dar uma palestra numa universidade sobre superação e empreendedorismo feminino. Durante a apresentação, contei minha história completa, desde os tempos de vendedora até a construção da Essence Brasil. Um estudante me perguntou: Larissa, qual foi o momento em que você teve certeza de que tinha feito a escolha certa? Pensei por alguns segundos antes de responder. Não foi um momento específico. Foi um processo. Cada pequena conquista, cada cliente satisfeita, cada funcionário que cresceu na empresa me confirmavam que estava no caminho certo. Mas se tenho que escolher um momento simbólico, foi quando meu irmão me ligou pedindo emprego. Ali percebi que o tempo tinha mostrado quem estava certo. Hoje, enquanto escrevo estas linhas no meu escritório, posso ver pela janela a movimentação da minha fábrica. Funcionários chegando para o turno da tarde, caminhões carregando produtos para todo o país, a energia de uma empresa que cresce de forma saudável. Não é só sobre vingança. É sobre transformar dúvida em determinação, descrença em combustível, rejeição em motivação para construir algo maior. Tenho 31 anos e sinto que minha jornada está apenas começando. Já planejo expandir para produtos infantis e linha pet. O mercado é imenso e há espaço para quem oferece qualidade com propósito. Se você está passando por algo parecido, se alguém disse que você não consegue, se sua ideia foi ridicularizada, lembre-se, o mundo está cheio de pessoas que preferiram a segurança da dúvida ao risco da crença. Mas são exatamente essas pessoas que mais precisam ser provadas erradas. Não faça isso por elas. Faça por você. Faça porque você merece ver seus sonhos se tornarem realidade. Faça porque existe algo poderoso em provar para si mesma que você era capaz o tempo todo. E se no caminho algumas pessoas precisarem engolir as palavras que um dia disseram sobre você? Bem, isso é apenas um bônus delicioso de uma jornada que sempre foi sua desde o começo. Me conta nos comentários. Você já teve algum sonho que foi ridicularizado pela sua família ou amigos? Como lidou com a falta de apoio das pessoas mais próximas? Às vezes, compartilhar nossas experiências pode ser exatamente o empurrão que alguém precisa para não desistir do próprio sonho. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa está esperando para tomar coragem e seguir em frente.